Olá, meus amigos, olá, igreja abençoada, igreja viva no Senhor, né? Eu estou aqui do Retiro de Oração, gravando esse vídeo. A gente tem passado por um tempo assim, muito abençoado aqui, tem sido assim, especial, graças a Deus. Então eu estou fechado aqui no lugar, estou com um eco aqui. E tô tudo branco, né? Viu que tá tudo branco, olha, tudo branco. Mas tem sido um tempo de bênção, de muita alegria aqui, de muito derramar de Deus, de muita revelação, discernimento de Deus para nós. Enfim, tem sido um tempo muito especial. E eu tô aqui nessa manhã para falar sobre o tema das células dessa semana. Na verdade, iniciar o tema do mês, né? Nós acabamos de vir de um tema que falava sobre os ataques, os muitos ataques que recebemos de todos os lados e como fazer para estarmos firmes diante disso. A gente trabalhou isso e eu fiquei pensando sobre qual é a base de maior segurança que a gente tem? Qual é o que pode nos dar mais firmeza e segurança em todas as circunstâncias da nossa vida, né? A proposta do tema de hoje, o tema do mês, é exatamente falar sobre o lugar mais seguro da terra. Nessa terra de aflições, de complicações, né? Como a gente estudou no mês passado, no mundo tereis aflições, né? Nesse mundo, nessa terra de aflições e de angústias, que lugar é o lugar mais seguro? O lugar onde sabemos que estamos efetivamente guardados. Qual é esse lugar mais seguro da terra? E a proposta é a gente perceber o convite de Deus a um compromisso com Ele, a estar conectado com Ele, porque se há segurança, essa segurança está no Senhor, né? Uma palavra diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, o lugar mais seguro que existe é, obviamente, em Deus. Mas o que nos faz permanecer em Deus nesse lugar de segurança? E aí eu lembrei do nosso relacionamento com os nossos pais, né? Do meu relacionamento com os meus filhos. E tem uma frase aqui, né? Uma frase que todos nós já ouvimos em algum momento na vida. Todos nós, em algum momento, seja dos nossos pais, ou de algum outro tutor, avós, tios, ou professores, ou enfim, seja de quem for, a gente já ouviu pelo menos uma vez na vida essa frase, a frase que diz assim: se tivesse obedecido, isso não teria acontecido. Bom, o isto eu não sei o que é, né? O que é isto que aconteceu, que fez a gente perceber que teria sido melhor o caminho da obediência? Mas o fato é que a obediência ficou marcada como uma coisa essencial para nos livrar de problemas, de encrencas, de situações. Obedecer nos leva a um lugar de segurança. Às vezes nas coisas mínimas, né? Quando se a gente obedecesse nossos pais, a mãe principalmente, quando fala, leva o guarda-chuva porque vai chover, a gente não se molharia com tanta frequência, né? Porque obedecer nos coloca num lugar de cuidado. Quem deu a ordem para ser obedecida, normalmente, nesse caso de pais e tal, quem deu a ordem para ser obedecida está preocupado com a gente, está focando no nosso bem-estar, está focando na nossa segurança. Então, quando obedecemos, nós entramos num lugar de segurança. Quando nós obedecemos, nós entramos num lugar onde somos guardados, né? É sobre isso que a gente vai falar
nesse mês, né? A obediência é o lugar mais seguro da terra. O lugar mais seguro que existe é a obediência, né? Se a gente ler Deuteronômio 28, por exemplo, vai estar lá: se vocês me ouvirem e me obedecerem, bom, olha onde eu vou colocar vocês e o que eu vou garantir para vocês. No entanto, se vocês não me ouvirem, não me obedecerem, vocês vão arcar com as consequências, né? Então, a palavra obediência pode lembrar a alguns de nós o rigor da obrigação, né? Meu Deus, tinha que obedecer, ou seja, tem que fazer aquilo que foi mandado fazer, ainda que eu não queira fazer, ainda que eu não deseje fazer, ainda que eu não goste de fazer. Sabe? Então, para muitos de nós, talvez a palavra obediência lembre alguma coisa que envolve obrigação, né? Mas quando a obediência, o processo que envolveu aquela obediência ou aquela desobediência passa e a gente examina de longe a situação, a gente percebe que obedecer teria sido melhor, ou que valeu a pena ter obedecido, a gente amadurece, a gente entende que valeu a pena, entende que o propósito era realmente cuidado, né? Por exemplo, eu já estive em rodinhas de amigos em que o pessoal falava assim: mas boas foram as surras que levei da minha mãe, as surras que levei do meu pai, né? Ainda dizem assim: a geração de hoje está muito frouxa, por isso que está assim, né? Se fosse naquela época ia ser assim, 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 assado. Ou seja, eles estão falando de situações em que houve correção com objetos potencialmente capazes de produzir dor, né? Um cinto, um chinelo, uma correia, ou mesmo as mãos, né? E os tapas bem dados. A gente vê essas coisas e você vê pessoas dizendo aquilo que era bom. Como que era bom? Como que era bom? Na hora não foi bom. Na hora houve choro, na hora houve tristeza, na hora houve até ira ou revolta, né? Quando a gente teve que sofrer aquela que a gente chama de surra, né? Não foi bom, mas passada a história, você vê aqueles homens velhos, mulheres dizendo: foi bom. Por que foi bom? Porque deixou marcas importantes, não no corpo, né? Porque marca no corpo já não seria uma surra boa, seria um espancamento, não é disso que a gente está falando, mas deixou marcas boas no caráter, serviu a um propósito, cumpriu uma missão de forjar um bom comportamento, um bom posicionamento, uma boa atitude. Então, quando a gente pensa nessas boas surras que levamos, a gente tem o quê? Gratidão. Por quê? Porque foi o zelo dos nossos pais, foi o amor dos nossos pais que fez com que eles não nos deixassem largados à nossa própria vontade, porque nossa vontade não é boa, nossa vontade ela é viciada no nosso próprio prazer. Então a gente precisou ser treinado nesse entendimento. Então aquelas surras, aquelas correções, aquele rigor, às vezes não teve surra, mas teve um rigor, aquele castigo na hora certa, foi bom para gerar uma consciência do que é certo, uma consciência do que é melhor. Então a obediência nos guardou, nos preservou. E a desobediência corrigida trouxe o ensinamento de que a obediência nos guarda, nos protege e aí nos torna gratos, né? O texto proposto para essa célula é um texto só. É um capítulo de Deuteronômio, do livro de Deuteronômio, e o capítulo 8 é um capítulo muito marcante, um capítulo que eu gosto muito. Já usei em outros momentos, em outros estudos de célula. Esse capítulo diz assim, olha, Moisés dando um ensinamento para o povo, né?
Tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra. Então, olha só, veja que esse texto já começa desafiando a gente a entender algumas coisas. Tenham o cuidado de obedecer toda a lei que eu hoje ordeno a vocês. Para quê? Porque você tem que obedecer. Porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não. Obedeçam para que vocês vivam, para que vocês se multipliquem e para que vocês tomem posse da terra, tomem posse de uma herança. Ou seja, obedeçam, porque o benefício vai ser de vocês. Obedeçam, porque o resultado da obediência vai ser bom para vocês. Quando um pai requer que o filho estude e insiste com o filho meio que ameaça o filho de perder regalias, de perder vantagens, se efetivamente não estudar, o que esse pai está fazendo? Esse pai está empurrando um filho para um lugar que vai beneficiar a ele mesmo, porque o benefício do estudo é para o filho. O pai passa, mas a vida do filho vai ser o resultado daquilo que ele semeou. Então, vai ser importante para o filho entender isso. O benefício é dele. A mesma coisa que está acontecendo aqui. Tenham o cuidado de obedecer a lei inteira. Por quê? Porque se vocês obedecerem, vocês vão viver, se multiplicar e tomar posse da terra. E aí ele diz no versículo 2: lembrem-se como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova. Palavra forte, né? Ele conduziu para humilhar vocês, mas é uma humilhação boa, que coloca a gente num lugar de segurança. Por quê? Porque ele nos humilhou, nos pôs à prova, continua o texto dizendo, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou fome, mas depois os sustentou com maná. Para que vocês entendessem o quê? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Qual foi o resultado da obediência? O resultado daquela humilhação que Deus impôs sobre o povo? Subjugar apenas? Quebrar o orgulho próprio das pessoas? Não. O orgulho próprio deve ser quebrado mesmo diante de Deus. A gente não deve ter nenhum orgulho diante dele. Mas ele fez isso para que a gente aprendesse que a gente não vive só de pão, mas da palavra que procede da boca de Deus. A gente deve confiar no Senhor. A obediência vai nos levar para esse lugar de segurança de que nós seremos supridos, sustentados, alimentados, fortalecidos sempre. Ainda que falte o pão ao redor, a palavra da boca dele nos sustenta. Então a gente depende mais dele do que de qualquer outro recurso que possa existir. Versículo 5 diz: saibam, pois, em seu coração que assim como um homem disciplina seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Deus nos disciplina como um pai, como alguém interessado no nosso bem, no nosso crescimento, no nosso sucesso, no nosso avanço. No versículo 6 vai dizer assim: obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos, tanques. Ele vai falando sobre os benefícios dessa terra, a graça e a alegria que há nessa terra, a bênção que é essa terra. Então, para que vocês entrem e usufruam disso, obedeçam. Ou seja, obediência é um lugar de proteção. Se estivermos nesse lugar de obediência, estaremos guardados para provar o bem do Senhor e a presença dele. No versículo 10 diz assim: depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor. Ou seja, Deus quer nos satisfazer. Ele diz: depois que vocês comerem, se fartarem, ficarem plenos, totalmente satisfeitos, olha o interesse de Deus. O interesse de Deus não é colocar a gente no lugar de obediência só para subjugar a gente, só
para mostrar o que Ele é que é o poderoso? Não. Ele quer fartar a gente com coisa boa. Ele quer fartar a gente com o melhor que existe. Ele quer fartar a gente com muita alegria. Mas, para isso, Ele precisa levar a gente a esse lugar onde a obediência nos guarda em seus caminhos, em seus propósitos. Então, não se esqueça disso. Aquela rodinha que eu falei no início, de pessoas lembrando dos benefícios da educação rígida, né? Quando a gente pensa nesses benefícios, né? Naquela rodinha ali, é exatamente a questão que está aqui no versículo 11. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor. E aí, os nossos pais, mesmo aqueles que foram um pouquinho mais duros conosco, são inesquecíveis pelas marcas boas que deixaram em nossas vidas, em nossa trajetória. Versículo 12: não se esqueça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor. Então, a gratidão por aqueles que conduziram as nossas vidas, nossos pais, é permanente. Nós sempre vamos lembrar do legado que eles deixaram para as nossas vidas. Da mesma forma, Deus quer que a gente lembre dele. E o processo de obediência, de permanecer em obediência, é o processo de voltar a ele. Bom, beleza, a gente saiu daquele tempo difícil do deserto, agora a gente está numa terra de fartura, aí vai relaxando. Não relaxe, continue obedecendo, porque a obediência é um lugar de segurança para nós. Eu lembro aqui da história do filho pródigo, né? E o seu pai. Esse não é um texto proposto exatamente para meditação nessa célula, mas a história faz a gente meditar, né? Que Deus não perde nada com a nossa desobediência. Entenda isso. Assim como o pai do filho pródigo não perdeu nada, né? Quem estava na sarjeta, quem estava comendo comida de porco? O filho, o desobediente. O filho que abandonou tudo para seguir seus próprios desejos. Mas e o pai? O pai continuava na sua casa, continuava com seus bens. Ele deu parte dos bens para o seu filho, mas ele continuou próspero e abençoado. Ele tinha um outro filho, ele tinha uma casa, ele tinha empregados, ele tinha a vida dele. Havia uma tristeza no coração dele por não ter aquele filho junto com ele, mas ele não perdeu nada da sua posição. Assim é com Deus. Deus não perde a sua posição, Deus não perde a sua glória, o seu poder, a sua majestade, a sua honra, a sua beleza. Ele continua sendo todo-poderoso, continua sendo quem Ele é. Mas quem amarga as consequências é aquele que desobedece. E exatamente isso que aconteceu com o filho pródigo, com o filho esbanjador. Em algum momento ele caiu em si, a ficha caiu e ele percebeu: o que eu estou fazendo aqui comendo comida de porcos? Os empregados na casa do meu pai são tratados com muito amor. Eu vou voltar para a casa do meu pai, porque na casa do pai há amor, a casa do pai há segurança, na casa do pai eu sei que serei cuidado. Então ele volta àquele lugar e volta se submetendo ao Pai. E a obediência é um lugar de segurança para nós, porque quem ganha de fato com a obediência somos nós. Os grandes beneficiados com a obediência somos nós. Que obediência é essa? Obediência à palavra de Deus, obediência às Escrituras, obediência à vontade do Senhor. Seja desafiado por Deus a ir além no seu relacionamento com Ele, conhecer mais profundamente as Escrituras e meditar nelas. E aquilo que Deus for falando com você através das Escrituras, obedeça, cumpra. Por quê?
porque esse é um lugar de segurança para você. Cumprir a palavra, obedecer a palavra, viver aquilo que Deus tem mandado a nós em suas escrituras. Amém? Que Deus abençoe sua célula, medite nisso, tenha um coração grato ao Senhor pelos seus mandamentos, porque os seus mandamentos constituem um lugar de paz e segurança para nós. Amém? Deus abençoe você, meu querido. Grande abraço.